Campeonato Brasileiro, qual rodada que estamos já? Estamos na sexta rodada, com boas notícias para os palestreiros. Boas notícias, né? Finalmente fechou-se, chegou-se num acordo, num denominador comum entre Rede Globo e Televisão e Palmeiras. Na próxima rodada provavelmente já vai ter no Premier o time de Palestra. Terá. E os jogadores já estão no Cartola. Já estão no Cartola, super caros, né? Nem todos, né? Scarpa, 5 cartoletas, talvez não jogue. Talvez não jogue, aí você coloca e perde parabéns. Então, o Palmeiras que vai jogar com o mando vendido, né? O Botafogo vendeu o mando de campo para Brasília, não sei se foi algo inteligente, né? Fazendo a mesma receita do Vasco, né? Vendeu então, já o jogo para Arena Amazônia. O Botafogo perdeu o jogo anterior, não sei se é algo muito inteligente, mas tudo bem. O Botafogo perdeu para o Goiás, né? Então, e pega um dos favoritos ao título, o Palmeiras que poupou grande parte do time, né? O time inteiro, né, na verdade. O time inteiro, né? Só foi o Felipe Melo pro jogo que tá fora, por suspensão. Fora, o Davidson e o Duque entraram. Mas o Palmeiras vem com força máxima, o time tá descansado, a espinha dorsal do time não jogou no meio de semana. Sim. E pega o Botafogo lá em Brasília. Eu acho que dá Palmeiras, cara. Palmeiras vence jogando fora de casa, entre aspas, né? Que o Botafogo vendeu o campo, o mando. Palmeiras continua sem tomar gol, 2-0, Palmeiras. O meu placar, eu acho que é Palmeiras também. Eu acho que por ter um time mais consolidado, vence, não vai ser um jogo fácil. Vai ser 2-1 Palmeiras. Toma gol depois de quase 1000 minutos, a dupla Gomes. Eu acho que toma, uma hora tem que tomar. Ou de pênalti, ou contra, ou de cabeça, uma hora vai tomar. Outro jogo interessantíssimo da rodada é Grêmio, o maior tricolor do mundo, contra o Atlético Mineiro. O Grêmio tá com uma soberba, rapaz, porque o Renato Gaúcho toda a entrevista, mas a gente nos últimos anos ganhou quantos títulos? 6? Mas o time vai decolar, quem quer apostar contra? É meio nariz empinado, né? O Grêmio com certeza não é um candidato ao rebaixamento, mas depois de 6 rodadas, o Grêmio figurando em último lugar junto com o Vasco, com 2 pontos em 6 rodadas. 5 rodadas. A sexta vai ser. Vai ser. Então, 15 disputados, 2 ganhos. Você acha que vai perder o Grêmio, é isso? Não acho. Eu quero dizer que pretensões de título, o Grêmio pode ter jogado fora. Já né? Você fala, tudo bem, tem um campeonato de recuperação, tudo, dá pra chegar lá em cima, dá. Mas times como Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, até Flamengo, que tá um pouco mais abaixo, não vão perder, tirar essa diferença de 13 pontos. Fora que vai afunilar um momento e o Grêmio vai ter que pensar, Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. Eles já chutaram o Brasileiro praticamente. Eu acho que o Atlético Mineiro vence, placar cariliano, mas para os atleticanos 1-0. Eu acho que dá um empate, que não é bom para o Grêmio, e um bom resultado até para o Atlético Mineiro, empatar com o Grêmio mesmo, nas situações que o Grêmio está, é um bom resultado empatar com o Grêmio lá. Eu acho que dá 1-1 e o Grêmio continua virgem de vitórias. Na vila mais famosa do mundo, o Santos recebe o Inter, o Santos que vem na paulada, que sofreu. Engraçado, né? A imprensa brasileira cantecia a bola do São Paulo e estavam falando até, nossa, o São Paulo poderia ser o primeiro gringo a assumir a seleção brasileira. É inovador que o São Paulo toma de 4-0 do time que estava ali disputando a primeira posição, valendo a liderança e já não presta mais nada. O São Paulo não sabe nada de futebol, ele errou a escalação, ele não colocou o Rodrigo. Caralho, mano, olha o time do Santos no papel e olha o do Palmeiras, é super compreensível pra cá, gente. Ele inclusive assumiu o erro de ter escalado mal o time no início da partida, os laterais, enfim, o Santos tomou um baile do Palmeiras, mas não é nem tudo isso, nem nada disso, né? Eu acho que a gente tem que ficar meio termo e ponderar as coisas. Outros grandes, você vê, o Cruzeiro apanhou de 4 do Fluminense, entendeu? Então é super compreensível. Eu acho que esse jogo o Santos vai devolver o que perdeu. Ele vai ganhar os pontinhos de volta. Até porque o Inter tá jogando, né, no meio da semana, eu acho que o Santos vence por 2-0 o Internacional. Eu acho que dá Santos também. O Santos se recupera jogando em casa e placar São Pauliano. 3-0 Santos. E o outro confronto que me chamou bastante atenção nessa rodada é entre Flamengo e Atlético Paranaense. Será que o Flamengo vai tremer? Saber se o Atlético vai poupar ou não, né? Então aí que tá. O time B do Atlético Paranaense é pavoroso, Nossa senhora, os caras batem na canela, a bola vai pro lado. Contra o Corinthians tomaram 2, mas ficou barato. Jogando no próprio estádio com o time reserva, tomando uma sacada. Se o Atlético perde 2 seguidas, pode estar maravilhoso na Libertadores, mas isso não segura técnico, tá? Porque se ficar na zona de baixamento no Brasileiro não adianta nada. E eu acho que perde pro Atlético Paranaense largar a mão de ser besta e jogar com o time reserva. Eu acho que dá Flamengo 3-0. Eu acho também. Acho que dá Flamengo, o Flamengo vence.
O Flamengo precisa engrenar aí uma sequência, o Flamengo meio que ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. Isso no brasileiro. Fica sambando. Isso não é nem pra G4 no brasileiro. Então o Flamengo deve começar uma sequência boa, não sei os próximos jogos, mas acho que vence de 2-1. E no Independência o Cruzeiro recebe a Chapecoense, o Cruzeiro que engrenou. E eu acho que agora tem uma boa chance de fazer 3 pontinhos em casa, né? Contra a Chape, que tá ali patinando na beira da zona de rebaixamento. Eu acho que o Cruzeiro vence com um gol de Rodriguinho e Robinho, tudo no diminutivo. Raposinha 2, Chapecoense 0. O Cruzeiro tá muito ruim, alguma coisa está acontecendo com esse clube e eu acho que vai dar empate. Falaram de salários atrasados, não sei se procede, eu ouvi dizer. O presidente falou que não tá. Quando fala uma coisa... Prometeram uns queijos lá, não cumpriram. Eu acho que vai dar empate, vai ser um jogo de 1-1, crise contínua no Cruzeiro. E a outra partida... Jogo desesperado. Né? Esse jogo vai ser foda. Coitado do Luxemburgo, pegou o time. Você vê que a fase tá ruim. Que quando tudo dá certo, né? O Sidão faz uma boa partida, faz várias defesas boas. No final. Nos 47 segundo tempo, a bola levantada na área, 49, os caras vão lá e tomam um empate. Puta merda. Mas o Avaí mereceu ganhar o jogo. O Avaí jogou muito melhor. Sim, o Sidão foi muito bem. Era pra ter sido uns 3-0 ou 4 pro Avaí. Mas é até o azar de quem tá na degola, né? Parece que nada dá certo. É aquela coisa, o Vasco, olhando de longe, parece ruim. Olhando de perto, parece que tá olhando de longe. É muito ruim o time do... Mano, é sério, dá dó o ataque do Vasco. Os caras não conseguem fazer uma tabela 1-2, sabe? É uma coisa bizarra. Aquele Max Lopes lá também, nossa, eu nunca mais quero ver na frente no meu cartola, velho. Porque 2 rodadas, menos 2 em uma, menos 1 em outra. Você é louco, Só serve pra fazer falta e ficar impedido. Eu não ponho ele não. E o Fortaleza joga em casa, que tá disputando a Copa do Nordeste, né? A torcida fez um mosaico lindo lá. Eu acho que dá Fortaleza. Também. Fortaleza que venceu a Chape fora de casa, eu acho que dá Fortaleza 2-0, Luxemburgo. Eu acho que dá Fortaleza também, placar mínimo 1-0. E eu vi uma notícia que o Luxemburgo tava preparando uma lista aí de uns 10 nominhos pra mandar embora. Com certeza. Uma caravela e ir pra Portugal. Porque eu acho que o time Júnior joga melhor que esse aí, viu? Aquele Bruno César é brincadeira. E na Arena Corinthians, o clássico paulista da rodada, o Corinthians recebe o São Paulo, reeditando a final do Campeonato Paulista. E numa situação que o Corinthians, se não tá bem, vem de vitória, mas não tá bem, perdeu a Copa do Brasil e tal. Teve o Deportivo Lara. O São Paulo tá numa situação bem complicada. Apesar de estar lá em cima no Brasileiro, já perdeu a primeira partida de ida da Copa do Brasil pro Bahia. Joga pressionado, a torcida tá pegando no pé do jogador. Mas, gente, perdeu na Copa do Brasil porque jogou com um time totalmente desfalcado. Não pôs o Hudson, não pôs o Reinaldo na lateral, pede pra perder, né? E nesse jogo, eu acho que volta aquela pressão de novo pra cima do São Paulo. O Corinthians é o campeão paulista, tá numa situação pior do São Paulo na tabela, mas joga sem responsabilidade, vem ganhando título muito nos últimos anos. E o São Paulo vem com essa coisa de não ganhar clássico, vem com essa coisa de tá aí sem levantar um caneco há muitos anos. Eu acho que mais uma vez pesa isso pro tricolor e o Corinthians ganha mais uma. 2-0 Corinthians. Então, eu acho que esse é um jogo para empate. Provavelmente o Cuca, ele poupou o Hudson, o Reinaldo pensando no Corinthians. Pode ser. Entendeu? Pra ele é mais importante não perder pro Corinthians do que ser eliminado pro Bahia, entendeu? Eu acho que sim. O Cuca, ele fazia isso quando treinava o Palmeiras. Ele jogava com um time mais ou menos e perdia dos 2 campeonatos. Era uma coisa estranha. Contra o Corinthians, eu acho que é uma cara de empate esse jogo. Vai ser um clássico bem feio de se ver, truncado. Eu acho que vai ser 0-0. E na Fonte Nova, o Bahia, o tricolor baiano, recebe o Fluminense. Olha que jogo interessante. 2 times que, surpreendentemente, têm um início bom e um bom futebol. E que estavam criticando, né, no caso o Fluminense, que foi mal no Carioca. Mas se der um tempinho pro Fernando Diniz treinar e pro Roger Machado no Bahia, eu acho que esses times vão surpreender, hein? Surpreender positivamente. Sim. E esse é um jogo muito legal, porque... Confronto direto, né? Confronto o Bahia direto, tá com 7 e o Fluminense tá com 6. Eu quero ver como esse time do Roger, que é de correria, vai fazer pra marcar um time de toque de bola. São 2 escolas diferentes. Eu acho que o Bahia vence por estar jogando em casa. Eu acho que o Bahia vence de 1-0. É um jogo interessante que quem vencer vai colar na parte de cima da tabela. Já vai ali pra casa dos 9, 10 pontos e já fica ali um pulo do G4. Você vai falar pra casa do chapéu.
Eu acho que o Flu vence, cara. Eu vou ao contrário de você. Eu acho que o Fluminense surpreende, vence fora de casa, a molecada da base do Fluminense subiu com tudo. De Xerém. E eu acho que dá Flu 3-1 em cima do Bahia Celona. Outro confronto direto para o futuro sair do rebaixamento é entre Avaí e Ceará. Só que agora o Avaí joga em casa, né? O Avaí joga em casa, o Ceará tá com 6 pontos, o Avaí com 3. O Ceará joga na ressacada. Então, só que isso é aquele negócio. O Avaí precisa jogar do mesmo jeito que jogou contra o Vasco. Não adianta querer ficar na defesa e tal. Cara, eu acho que o Avaí vai ganhar. Será? Acho que o Avaí ganha de 2-0. Acho que o fator casa vai ser bem determinante nesses confrontos aí de parte de meio para baixo da tabela, e esse é um deles que se enquadra. Eu acho que dá Avaí também. Você falou quanto? 2-0. Eu acho que o Vozão vai sofrer um exame de próstata. Eu acho que dá Avaí e placar mínimo 1-0 contra o Ceará. E para fechar no estádio Henri Pelé, o CSA recebe o Goiás. Surpreendente Goiás, que eu apontava como um dos candidatos ao descenso. Eu falei que o Goiás não ia cair. Falou? Falei. Tá. Pode ver no vídeo. Vamos ver lá depois. Falei, o Goiás não cai. Porque eles estão fazendo um projeto que eu tô achando interessante. Chamaram o Walter pra jogar. Isso. Antes ele vai participar do quadro do Fantástico, tentar perder 13 quilos. Então, e o CSA tá se dando bem jogando contra times grandes em casa. Com o Santos, Palmeiras. Só que ele roubou pontos do Palmeiras. Ele precisa roubar pontos também do Goiás. E tentar ganhar. Acho que o CSA vai surpreender e vai ser vitória de 1-0 contra o Goiás. Eu acho que não. Eu acho que dá Goiás. O Goiás continua essa avalanche verde. Serra Dourada vai ser pequena pro próximo jogo e dá Goiás 1-2, CSA 0. Bom, pessoal, coloque seus comentários aqui embaixo. Não vamos fazer o Resenha Responde dessa vez, porque também vai ter Copa do Brasil, enfim, pra gente gravar. Mas a próxima rodada prometemos que iremos fazer Resenha Responde, né? Prometemos, com muito carinho e muito amor.